Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Rebouças e estamos em mais um Ângulo que Pode. Estou hoje com uma pessoa que transmite muita paz. Olha, gente, muita gente, né, precisa de paz. Então, quem estiver precisando, eu acho que todos têm que ouvir esse podcast de hoje, viu, gente? Eu tô com a Jaqueline Alves, ela é psicanalista. E eu quero que você faça aí uma breve apresentação sobre você, Jaque, que eu sei que trabalha bastante em Arujá, São Paulo, Mogi, e agora está atuando mais em São José, né? Isso. Fala pra mim, por que você viveu aí em Arujá, enfim, conta pra gente, Jaque. Bem, bom, eu primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você e poder levar esse assunto aí para o pensar de cada um, né? Eu tô morando em São José há 1 ano e tô vindo de São Paulo depois de 2 anos, aí, 12 anos, né, morando lá. 12 anos morando em São Paulo? 12 anos morando lá, há 6 anos com a clínica própria, né, na cidade. A clínica própria em São Paulo ou em São Paulo? Arujá? Em São Paulo, em Arujá, sim. E agora transferindo as atividades aos poucos também para cá, né? Não pretendo interromper as atividades lá, né? Gosto muito da atividade lá. E buscando aí ficar mais próximo, né? Junto com a família, buscando esse equilíbrio, buscando essa qualidade de vida e de viver, né? São José é uma delícia, né? É uma cidade incrível e muitos amigos aqui, muita família aqui também, né? E maravilha, Jaque. Me conta um pouco, assim, até uma curiosidade. Você nasceu lá em São Paulo? Não, eu sou natural de Avaré, mas ainda bebê me mudei para Campinas com a minha família, né? Vivi lá até os 26, 27 anos. Depois passei uma temporada no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Voltei para São Paulo e fiquei desde então... Caxias do Sul? Sim, Caxias do Sul. Até quantos anos? 2 anos em Caxias do Sul. Porque o marido era transferido? Não, na verdade eu fui transferida para lá, né? Eu ainda não era casada e minha missão era para o trabalho. Sim, né? sim. Depois voltei para São Paulo e aí sim, né? Encontrei aí uma pessoa bacana. E a gente decidiu, então, fazer uma vida juntos, os filhos vieram. Aí, agora, essa questão da maternidade, né? Conciliar junto o tempo. Com o trabalho, junto com o trabalho. E da onde veio a psicanálise? A psicanálise veio justamente da gestão de pessoas, né? Então, a minha área de formação é uma área técnica, né? Eu sou engenheira de formação, né? Só que eu atuava na gestão de pessoas. E eu percebi o quanto o conflito entre as pessoas interferia no resultado e nas suas próprias questões. Muitas vezes as pessoas tinham problemas de saúde muito agravados por conflitos que elas também viviam na vida profissional, né? E aí surgiu um convite para fazer um curso, né? Ainda em Caxias do Sul. E aí lá que eu despertei, né? Foi o meu maior desafio profissional. Eu estava a 1.800 quilômetros de distância da minha casa, solteira, sem família, né? Nossa, e aí eu vi que eu precisava realmente de mais recursos. E aí foi onde eu me interessei na formação humana, né? E foi a psicanálise que me pegou. Então, ela me conquistou. Que legal. Né? Então, foi através da sua primeira... Foi através da minha primeira formação. O que me ajudou muito, né? Na minha... Para evolução pessoal no meu também. lugar de clínica, no meu lugar profissional. Porque hoje eu recebo, muitas vezes, pessoas nessa condição, na condição que eu já estive um dia, né? Conflitos profissionais. Então, eu atendo muitos empresários, né? Pessoas nos seus conflitos profissionais, pessoas de carreira, né?
Às vezes, como você falou, né? Problemas de saúde por conta de conflitos emocionais, né? Exatamente. Porque o corpo fala, né, Jaque? Exatamente. E a psicanálise fala muito sobre isso, né? Muito, muito. E hoje nós vemos aí as pessoas com dores, com doenças, pessoas que são mais assim frágeis, né? Eu não sei o que acontece, às vezes a pessoa tem mais fragilidade para pegar dengue, covid. Sim, a questão da imunidade. Com alguma dor, ou tá sempre com alguma coisa. Sim. Então, é aquela pessoa que realmente fica ali com os conflitos dentro dela e não resolve, né? Não faz uma terapia. Então, é um assunto bem legal pra gente falar dessas doenças geradas realmente pelos conflitos, né? Sim. Então, assim, nós temos na nossa cultura, né? De uma maneira geral, hoje já está... felizmente aí, né, as pessoas estão mais conscientes de que não existem corpos separados, né? Não tem como a mente estar separada do restante do corpo, do coração, da circulação, né, da visão, do intestino e por aí vai. É tão rápido, né, Jaque? Sim. O emocional, ele afeta tanto, tudo. Né? É muito rápido. E assim, ele fala simbolicamente. O sintoma é algo muito velado, né? E ele carece de uma tradução. Certo. E a gente não sabe falar a linguagem do inconsciente, né? É aí que entra a psicanálise. A psicanálise, ela traz essa possibilidade da gente fazer uma releitura da nossa vida na linguagem do inconsciente. E aí você vai na origem dos seus conflitos, na origem daquelas questões que doem, né? Então, no termo psique é alma, né? Então, nós vamos realmente naquele lugar de que dói na alma, né? Certo. Daquela dor mais profunda. Aquela dor mais profunda que muitas vezes não encontra a palavra. Na hora que doeu, na hora que marcou, e nós calamos, né? Muitas vezes na infância, muitas vezes na adolescência e ao longo da vida, né? A gente calou. Aquilo ficou calado dentro de nós e em algum outro momento da vida, quando você tem pouca energia, quando a curva orgânica começa a entrar em declínio, né? Quando ela começa a inverter, essa energia faz falta. E essa energia está sendo usada para você manter aquele sintoma, aquele lugar calado, aquele clamor de dor calado, né? E aí a gente começa a falar que é a idade do condor, né? Então começa a doer muito. E aí o corpo realmente fala. Certo. E muitas pessoas deflagram isso muito antes da inversão da curva orgânica. Né? Certo. Pessoas que já têm uma predisposição a um adoecimento psíquico, né? Que são muitas vezes ligadas a transtorno de ansiedade generalizada, a própria depressão, os transtornos ansiosos, né? Enfim, eles tendem a ser revelados mais cedo. Certo. Ô, Jaque, qual é a diferença hoje de quem procura uma psicóloga e quem procura uma psicanalista? Olha, a começar pela formação, né? A psicologia, ela traz uma graduação. Então, dentro da graduação, o aluno, ele opta pela área, né? A área de desenvolvimento organizacional, a área de recrutamento e seleção, a área de recursos humanos dentro de uma empresa, né? Ou até mesmo a área de terapia. E, geralmente, eles vão atuar na área de TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Ambas, psicanálise e psicologia, são válidas, né? O que vai depender é muito da sua necessidade no momento. Certo. A psicanálise, por sua vez, ela disponibiliza uma formação, né? Prática, com uma pessoa que independe da área de formação dela. É claro que vai contar muito a aptidão de cada um, né? Muitas vezes uma pessoa fala, olha, mas você é engenheira e aí você virou psicanalista, me conta como que é isso, né? Então, eu acredito que já havia ali em mim uma aptidão, né? Uma habilidade, né? E que eu
na gestão com as pessoas, acabei por desenvolver e encontrei na psicanálise algo que me trouxesse uma oportunidade de levar isso para as pessoas, né? E desenvolver o trabalho clínico. Mas não são todas as pessoas que vão por esse caminho. De qualquer forma, muitas pessoas estudam psicanálise para se entender e entender o outro, né? E outras pessoas fazem também para o desenvolvimento profissional, né? Que foi o meu caso. E na psicanálise, nós temos a formação técnica, teórica, assim como na psicologia. Porém, em concomitante, ao mesmo tempo, nós temos a análise pessoal, didática, que a gente chama. Então, o psicanalista, ele obrigatoriamente faz a sua análise, né? E depois ele passa, depois de habilitado, vamos dizer assim, na parte teórica, na sua parte pessoal, né? Na sua análise didática, ele passa então a fazer uma supervisão. Então, um psicanalista em atuação, ele constantemente segue a formação teórica, ela nunca acaba, né? A supervisão e a sua análise pessoal. Então, a gente chama de tripé psicanalítico, né? Isso não acontece na formação na psicologia, né? E na terapia cognitivo-comportamental, você trabalha muitas vezes uma terapia breve, né? Algo que te incomoda e que você precisa vencer de uma maneira mais breve, né? Porém, é o tipo de sintoma que, vencido naquele momento, como você não aprofundou as causas, não foi a causa raiz, ele pode voltar em algum momento, em outro momento da sua vida. A psicanálise, ela é mais técnica, vamos dizer assim? Ela vai mais a fundo. Ela aprofunda tecnicamente, ela chama a pessoa a sua responsabilidade. Né? Ela implica a pessoa, né? Então, muitas vezes na terapia, eu já ouvi isso, né? Nossa, mas eu vim aqui para ficar mais leve, eu saio daqui carregada. Mais pesada, com raiva? Eu saio daqui com raiva de você. Isso faz parte do processo de evolução. Faz parte, e assim, e se tem uma coisa que o psicanalista fica feliz, é muitas vezes quando isso acontece, porque significa que está havendo o processo, uma evolução, né? Analítico por parte do seu analisando, né? Não que eu fico feliz da pessoa ficar com raiva de mim, né? Mas eu fico feliz de que ele está implicado, né? E aos poucos, à medida que ele ganha estima, à medida que ele ganha essa capacidade, ele vai entendendo que não sou eu, e sim quem eu represento para ele no conteúdo psíquico dele. Certo. Né? Ô, Jaque, eu sei que você é uma profissional de muito sucesso, tem uma agenda lotada. E eu quero falar sobre algumas dores, né? Que hoje está em alta, dores em alta, né? E eu percebo, né, aqui, vamos falar do mundo digital, né? Os influenciadores digitais, tá? A gente está vendo uma demanda muito grande, né? Muita gente, todo mundo quer ser influenciador, todo mundo entre aspas, né? Sim. Mas tem uma grande massa aí querendo ser influenciador digital, forçando ser um influenciador digital. E muitas vezes a pessoa também precisa ter uma aptidão para isso, não é todo mundo que tem... eu quero ser um influenciador digital, mas peraí, você tem perfil? Você gosta disso? Né? Você gosta dessa exposição excessiva? Você gosta de expor, né? Enfim. Por uma conversa que eu tive com você, você já falou alguma coisa nesse sentido, né? Que você trata pessoas que têm essas dores, pessoas que quiseram ser e viram que não era a sua praia. E eu queria que você contasse pra gente alguma passagem com relação a isso. Há uns 2 anos atrás, né, eu nesse trabalho de sempre estar estudando e me atualizando, né, começou a me incomodar muito essa questão de algumas perguntas que eu recebi, às quais eu também não tenho resposta, né? E aí, buscando, entendendo esse lugar que a gente está vivendo hoje, que é esse mundo pós-moderno, né, onde alguns valores estão alterados em função justamente do uso de uma inteligência artificial que começou com a web, com as redes sociais, com a internet nos anos 90. Né? Então, dos anos 90 para cá, o que eu pude constatar, né? O Jorge Forbes foi o organizador dessa pós-graduação.
E ele fala muito disso, né? Dessa mudança. Após 28 séculos, né? Vivendo de uma mesma forma, o homem tem grandes mudanças aí, mudanças muito significativas, que estão nos colocando nesse lugar onde inteligência artificial é uma realidade. Né? Certo. Então, eu vejo assim... a preocupação das pessoas em relação à substituição de postos de trabalho, né? A angústia e a ansiedade que cerca esse tema. Então, hoje você tem, né, alguns postos de trabalho que são perfeitamente adaptáveis a uma inteligência artificial. Uma secretária digital, eletrônica, que pode atender uma plataforma de várias empresas, por exemplo, né? Até profissões que a gente julgava, ou julga ainda, né? Porque estamos vivendo essa mudança, mais qualificadas e mais específicas, como jornalista, até mesmo médicos, né? Uhum. Cirurgias, por exemplo, já existe aí a possibilidade de se executar de maneira remota, né? Você tem ali um centro cirúrgico, mas você tem um Dá robô... até medo de saber como vai ser o futuro, não dá, gente? É uma coisa que angustia. Angustia, né? E assim, a partir do momento que falaram sobre inteligência artificial, foi de uma velocidade assustadora. Sim. Né? Então, como que vai ser daqui 1 ano? Sim. 3, 2, 5? Né? E o que assusta mais ainda, ao meu ver, né? Estudando essa pós-graduação, entender que, de repente, nem sempre a ética na avaliação em relação às atividades, tá? Mas, enfim, isso fica para um outro podcast, né? É uma coisa que eu quero colocar para as pessoas, né? Falando em ética no digital, a gente sabe, né? Que tem muito mau caráter virando anjo na rede social, no digital, porque viralizou, enfim. Sim. Então, isso assusta, né? Você tocou nesse ponto interessante, que é assim, as pessoas estão buscando os likes, as curtidas, né? E o viralizar a todo custo. Mas... com que ética, né, fazer isso? Porque tem pessoas tão empenhadas em viralizarem, em ficar famosas, porque às vezes ele pode realmente não estar sendo ético, verdadeiro, mas ele é tão marqueteiro que ele consegue viralizar e consegue fazer horrores aí na rede social, querendo ou não, enganando. Né? De uma certa forma. Então, a gente tem que estar muito ligado, né? Tem que estar muito esperto. Sim. No e mundo muitas real vezes também, né, isso muitas vezes acontece não só pelo interlocutor, por quem está buscando isso, mas muitas vezes por quem está editando o material e que também se beneficia dessa viralização, desse lugar onde está usando o interlocutor para isso, certo. Né? E como eu te falei, né, das dores, né, de influenciador digital, tá ligado a isso. Sim. Né? Uma pergunta, né, que eu acho que vale a pena. E uma coisa que a psicanálise faz é nos ajudar a elaborar melhor as nossas perguntas. Certo. E não ter as respostas, né? Na terapia convencional, muitas vezes a pessoa vai lá, mas eu vim aqui para você me dizer o que é isso. Você vai procurar um profissional para que ele te fale o que você vai tem. Descobrir, né? E na psicanálise você tem um passo atrás, que é a pergunta, né? O que faz você buscar é a pergunta. Então, a pergunta todo mundo pode ser influenciador digital? Pode? Né? É a pergunta. Eu também não tenho essa resposta, mas o que a gente pode fazer é entender que lugar é esse que você quer chegar e se você tem as estruturas, a aptidão para isso. As estruturas emocionais. Emocionais, né? Porque aí a gente está vendo aí as pessoas adoecerem e entrarem num desequilíbrio psíquico, emocional, por conta de não receber aquilo que gostariam na rede social. Muitas vezes ficarem conhecidas pelo contrário daquilo que queriam. Certo. Né? Marketing inverso. O marketing inverso, né? E assim, tudo pode ser aproveitado, porém, tem a ética. Os seus valores são compatíveis com isso,
né? Muitas vezes a criatividade tem hora para funcionar, né? Então o influenciador digital, ele vai contar muito com criatividade muitas vezes, mas às vezes a criatividade funciona num horário alternativo. E aí, será que ele está disposto a pagar o preço de funcionar nesse horário alternativo, nesse período alternativo? E aí, por trás disso, Dri, a gente tem todo um psiquismo envolvido, né? Que é uma forma do cérebro funcionar e que representa também uma forma do corpo responder a esse funcionamento, né? E então, a gente vê uma série de transtornos, né? Burnout é uma coisa que vem surgindo não só para influenciadores digitais, mas também para esse mundo que exige... Para esse novo momento, né? Para esse novo momento que exige de nós criatividade, sempre exigiu. Porém, a nossa criatividade, ela corre um risco, porque quanto mais jovem a gente começa a usar as telas e ser parte desse mundo digital, né? A gente vê crianças cada vez mais jovens aí com celular. Então, isso é muito prejudicial para o processo criativo. Você deixa seus filhos com telas? Não, por enquanto... Qual a idade deles? 9 e 5 anos. Não ficam com celular? Não tem, eles não têm. Você vai deixar ele ter celular com quantos anos, o mais velho? Eu não tenho essa idade. O mais velho já me pergunta, mamãe, com quantos anos eu posso ter celular? Eu falei, filho, olha, vai depender de você primeiro, né? Mas você deixa ele ficar com joguinho, essas coisas? Não. Temporariamente. É coisa assim de 10 minutos, meia hora. Uhum. Eu não deixo mais que isso. Porque tem todo um comprometimento cerebral, né? Você pesquisando aí neurocientistas, neurologistas, você vai ver que existe um acometimento importante nesse processo criativo. E eu vejo isso no meu filho mais velho, né? Quanto menos tempo eu deixo ele nas telas, mais criatividade ele tem. Então, se você está preocupado em ser substituído pela inteligência artificial, saiba que o seu diferencial é a criatividade. Então, vá buscar ferramentas, meios, formas de você desenvolver sua criatividade. Porque se você ficar nas telas... Se você ficar nas telas, o seu processo criativo, ele automaticamente é prejudicado. Sem você querer. Lógico que eu não quero. Eu uso o meu celular, né? Mas eu fui usar um celular, eu já tinha mais de 25 anos, né? Sabe o meu filho não vai usar celular antes dos 10, 12, 15, eu não sei quantos anos. Enquanto eu ver que ele tem potencial para desenvolver criatividade, isso vai ser um limitador para ele até que ele seja um adulto. Sim. Sabe? A filha da Morgana, a loirinha, aquele que era bebezinho, agora ela tá com 5 anos, eu acho, né? Esqueci o nome dela agora. E ela vive com o celular na mão, com a tela. Olha aqui, mamãe, mas tá sempre desligado. Ela não vê nada ali. Sim. Então, ela cria... ele inventa. Ela inventa. Ela é um fenômeno, né? Ela é um fenômeno. O meu filho mais novo, agora, ele tá com um brinquedo. Primeiro que eu falo pra eles que celular não é brinquedo. Né, para começo de conversa. Então, o celular não tem que estar na mão de criança porque não é brinquedo. Não é brinquedo, verdade. E aí, quando eu falo isso, eu entendo que até o momento é suficiente para eles. Eu sei que vai ter uma hora que isso vai cobrar muito, principalmente o mais velho, porque o mais velho se compara com os amigos. Né? O mais novo também se compara com os amigos. Mas eu também preciso oferecer como forma de desafio para ele alguma frustração. Porque hoje as pessoas têm pouca frustração desde a infância. Faz com que o filho não se frustre. Tenta fazer com que o filho não se frustre, né? Frustre. Eu achei, na hora que eu falei, eu achei que eu tinha falado errado. Deu um trava-língua aqui. Tenta fazer com que o filho não tenha, né, frustração, melhor dizendo, né? E aí poupa o filho. E também, muitas vezes, o adulto não quer se ver naquele conflito com a criança. A criança, mãe. Ai, filho, Ai, para de me encher a paciência aqui, pega o celular, vai jogar, me deixa trabalhar, me deixa fazer o que eu tenho que fazer, né? Então, muito disso também é o adulto. O adulto quer se fazer livre. Celular. Ai, agora eu vou fazer o que eu preciso fazer. Tá bom, agora eu vou fazer aqui, responder o e-mail que eu tenho que responder, vou assistir o programa que eu quero assistir, vou, sei lá, fazer qualquer coisa da minha vida que eu não posso fazer porque tem uma criança aqui, mãe, né? Então,
isso é também não é só uma questão da criança, mas uma questão do adulto, porque a criança não pega um celular, que não é um brinquedo, sozinha. Alguém entrega o celular na mão dela, né? Então, é uma responsabilidade para os pais. Eu me coloco nesse lugar, porque sou mãe e, enfim, gostaria muito de ter aquele momento, muitas vezes, que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estar no meu trabalho, mentalmente focada no meu trabalho, mas eu entendo que esse período, para eles, é um período importante, que vai passar rápido e que eles poderão ser grandes contribuidores desse lugar, desse mundo, que a gente ainda tem dúvidas do como será, né? E ao mesmo tempo, uso isso como ferramenta de frustração, porque a frustração capacita a autoestima. A frustração capacita a criatividade. O tédio, né? Muitas vezes, ai mãe, não tenho nada para fazer. E a criança traz isso pra você como, tipo, a culpa é sua, se eu não tenho nada pra fazer. E aí você fala, não tem nada pra fazer, inventa. E normalmente a mãe se culpa. A mãe se culpa e fala, não, tá aqui, eu vou filho, um videogame pra você. Tá aqui, joga um pouquinho no celular da mãe aqui, tá tudo bem, fica bem. Desculpa eu ter deixado você sem fazer nada. Desculpa você ter nascido, né? Ai, foi mal, hein? Você nasceu, desculpa aí e tal, você veio pra esse mundo, mas olha... É verdade, então, né, Jaque? Assim, os pais têm uma autoestima enfraquecida diante disso também. Isso é reflexo de um processo educacional que também viveram e que entenderam que, tipo, eu não tive, o meu filho tem que ter, né? E eu vou fazer de tudo para que ele tenha tudo. Né? E o ter tudo não necessariamente vai resolver nesse lugar onde nós chegaremos com a inteligência artificial. Sim. Eu vou precisar da criatividade e eu só consigo desenvolver criatividade no tédio muitas vezes. Eu preciso do tédio. E os pais estão evitando que a criança tenha tédio. Estão entregando joguinhos que estão, né? Neurocientistas vão entender aí, enfim, pesquisem, tá, gente? Porque eu não vou saber dizer com palavras técnicas aqui, mas a gente tem aí uma enxurrada de dopamina no nosso cérebro toda vez que a gente está lá passando, folheando, né, a tela do nosso celular. Tá? Então, a gente, de certa forma, condiciona o nosso cérebro a uma quantidade X de um neurotransmissor super importante. E que lá na frente, a falta dele vai me jogar numa crise de ansiedade. Vai me jogar numa condição deprimida. A vida em si exige de nós muito esforço, muita organização para que a gente tenha a saúde mental para enfrentar os desafios, sobretudo na angústia que vai ser a vida com a inteligência artificial, que vai estar sempre me colocando à prova, né? Porém, criatividade, essa coisa do como eu me vejo diante da surpresa, como eu me resolvo diante da surpresa, é uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir substituir. Ela vai imitar a criatividade humana, né? A gente pode até... Ela cria tudo, menos o solucionador da dor. Exatamente, né? E o que ela soluciona causa dor, mas o solucionador da dor não. Lógico que ajuda demais, né? Mas também causa dor. Então, você conversar com uma inteligência artificial, né? A gente tem filmes aí super interessantes, onde tem até terapeuta, né? Que se passa por inteligência artificial, que se passa por terapeuta e faz ali, né? Uma imitação do que é ser um terapeuta para a pessoa naquela situação, né? Uma consulta online, onde você tem até uma imagem holográfica de um terapeuta. Mas diante da surpresa, diante das ferramentas, o George Forbes utiliza um termo muito interessante, que ele chama os bisturis da análise, né? Então, o profissional, ele vai trazer o inusitado para você. Justamente para tirar você daquele lugar onde você acha que a responsabilidade da sua dor é o outro. Mas aí você começa a enxergar que essa responsabilidade é sua. Nossa. Você permitiu, você se colocou naquele lugar muitas e muitas vezes e a repetição traz para você um sinal de que a chance daquilo ser seu é grande. Entendi. Né? É sempre quando a gente aponta, né? A gente tá falando... Muitas vezes a gente tá falando da gente mesmo, né? Sim. Que é da psicanálise, né? Sim, exatamente.
segundo Freud, né? Sim, e ele continua, né? Um dos objetivos de fazer essa pós-graduação também, nesses novos sintomas que batem na porta, né? No consultório. Era saber se o Freud, né? Ele continua tão atual quanto. Ele sempre vai ser atual, sempre. gente. Ele foi muito inteligente. Ele realmente, né? Trouxe aí algo... sensacional, sensacional. Ô, Jaque, uma coisa que eu gosto muito na psicanálise, uma coisa que eu já li, já conversei muito com você, é sobre as pessoas trazerem dentro de si a criança dentro delas, né? Mas não a criança de ser divertida, a criança de ser mimada, a dor. Né? A dor da criança, sim, né? Sim. Então, hoje nós vemos adultos agindo como criança, às vezes até fazendo birra, né? Sim. Chorando, batendo o pé no chão, ou um adulto que sempre dá um piti. Eu não quero isso, eu falei pra você não fazer. Sim. É a criança, né? Sim. Então, quando eu conversei isso com você, veio à mente, né? Em mim, os momentos que eu acho que eu sou, de repente, né? Quando eu tenho aí alguma reação que não é normal eu ter, né? E quando eu sou colocada à prova. E às vezes eu achei que realmente é a criança, é uma infantilidade, né? E veio também em mente muitas pessoas do meu convívio. Que tem, assim... A gente enxerga todo mundo. Agem realmente como se fosse uma criança de 5 anos. Sim. Quando faz birra no mercado. Sim, é isso mesmo. Até a criança que se joga no chão. Exatamente, exatamente. E como que é isso, Jaque? Então, isso é dentro daquilo que o Freud traz, né? Como fases pré-genitais, né? Do 0 aos 10 anos. Tudo aquilo que a gente viveu e que não soube elaborar, que não soube nomear, fica reprimido ou guardado, ou recalcado, que o recalque é ainda uma camada ainda mais profunda da qual nós não nos lembramos em hipótese alguma, né? A repressão fica ali em algum lugar, em algum momento eu posso até me lembrar. O recalque não, ele fica escondidinho. O recalque é o tapete, né? Então é aquela sujeira, é aquilo que não foi legal e eu guardo, né? Esse desagradável que a criança eventualmente sofre, né? Ele não se decompõe dentro de nós. Pelo contrário, ele fica lá dentro e ele fica como um imã, atraindo mais situações desagradáveis e situações que eu não consigo nomear, como um trauma, por exemplo, um acidente, a morte de alguém querido. Aquilo fica lá e atraindo mais do mesmo, né? Certo. E isso acontece por quê? Justamente porque a criança não tem uma maturidade psicológica, neural, cognitiva, para lidar com essa realidade. Então, ela armazena, né? Ela guarda. Até que, lá na frente, na sua condição adulta, com o cérebro mais elaborado... Aquela dor vem à tona por alguma situação faz com que ela revisite aquele lugar. Então, quando a gente fala das situações de repetição na nossa vida, né? Um casamento... que de novo aconteceu a mesma coisa que o primeiro, que o segundo. A perda de um emprego, por exemplo, né? Por questões de conflito e são sempre da mesma natureza. O conflito é sempre da mesma natureza, né? Então, essas situações de repetição trazem para nós algo que foi lá atrás criado e que eu não soube, pela minha condição de criança, lidar com a situação. Certo. E, Jaque, um exemplo. Uma criança que foi rejeitada e uma criança que foi também muito mimada, né? Elas trazem também ali essas dores, né? Esse pode ser um recalque, né? Sim. Pode ser algo que fique ali... Então, assim, tanto na falta, como é o caso, no caso do abandono, da rejeição, né? Que pode ter acontecido, mas pode ser só uma coisa que a criança sentiu. Ela não foi abandonada, mas ela se sentiu abandonada. Uma rejeição, de repente. Ela não foi rejeitada, mas ela se sentiu. O pai foi embora, nunca mais veio ver. Sim, ou então... Ou a mãe que trabalha demais. Então, hoje a gente tem as crianças que têm ali o abandono digital, né? Então, os pais estão distraídos na rede social ou no seu trabalho. E a gente tem órfãos, né? De pais vivos, vamos dizer assim, né? Que negligenciam muitas vezes. Então, a criança pode se sentir, ela não foi,
mas ela se sentiu assim, né? Por não ter recebido aquilo que ela precisava naquela ocasião que ela precisava. E ela se compara com o irmão, se compara com o vizinho, se compara com o amiguinho, né? Então, isso pode ser altamente capacitante ou altamente traumatizante. Para os extremos, como você disse, né? No caso do abandono ou da criança muito mimada, são tão prejudiciais quanto. Então, a criança que teve muito, numa falta mínima... Que dá piti? Não dá pra né, ter um estereótipo de uma de outra. Mas a grande questão é que a criança que foi muito mimada, na mínima falta, ela vai reagir. Na mínima falta. Entende? Ela tem que estar sendo sempre bajulada. Sempre abastecida. Abastecida. Ela vai ter muita demanda. E não se importa em abastecer o outro. Muitas vezes ela pode ter um traço narcísico. Então, ela muitas vezes não enxerga o outro. Não é que ela faça isso por mal. Mas ela, na verdade, o excesso colocou ela num lugar narcísico. Que ela também não percebe, né? Então, o excesso ou a falta são tão prejudiciais quanto, né? Não tem um mais, um menos. Agora, é muito mais deprecia muito mais a pessoa, muitas vezes, aquele que teve mais do que aquele que não teve. Aquele que não teve, que se sentiu abandonado ou que foi abandonado... Ele tem mais probabilidade de lutar, né? Ele vai sofrer muito, ele vai sentir dor, mas ele se capacita. Esse daqui, ele sempre vai achar que é alguém que tem que fazer. Se ele tá infeliz, é o outro. O outro não tá fazendo ele feliz, o trabalho não faz ele feliz. E ele tem uma demanda que ninguém alcança, entende? Por mais que ele receba, nunca vai estar bom. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Sempre... Então, assim, ele sempre tá buscando uma plenitude que nunca alcança. Nunca chega, né? E aí, nas duas situações, a gente tem toda uma história familiar que está envolvida, que vai depender muito de cada família. Cada família tem a sua condição, teve a sua história e cada indivíduo fez a sua própria leitura desse ambiente, né? Então, são situações que vão trazer uma particularidade muito grande para cada caso. Então, isso também está dentro de uma linha psicanalítica, não existe um protocolo, né? Como nas outras, de repente, outras terapias ou outras abordagens, um protocolo onde eu utilize a mesma solução para todos, né? Porque vai depender da estrutura, do psiquismo de cada um, do como cada um superou as suas dificuldades, né? E eu costumo dizer assim, aquilo que é agradável... não grava, não fica, eu não guardo, não tenho local de armazenamento para isso. Eu não preciso fazer força para guardar isso. Agora, aquilo que foi desagradável, ele fica muitas vezes marcável, de maneira indelével, né? Ou seja, não se apaga. Você vai, ao longo do tempo, entendendo, se ressignificando nessa história, mas aquilo fica marcado. E aí, você tem que se responsabilizar por uma solução do que fazer com isso daqui para frente. Ok, isso aconteceu comigo, eu não tive responsabilidade, mas a minha responsabilidade é o que fazer com isso daqui para frente. Então, a psicanálise te coloca nesse lugar, que nem sempre é um lugar agradável, né? Por isso que, muitas vezes, nós precisamos de tato e de acolhimento para ajudar essa pessoa, porque isso é um lugar de dor, um lugar que derruba a autoestima, um lugar que é desagradável para o indivíduo. Então, não é legal estar ali. E é uma maneira de você chegar nesse lugar devagar, à medida que a pessoa se capacita para estar ali. E não simplesmente eu chego lá e falo, então, o problema é isso, tá? Então, ó, tá aí, você que sabe, né? Não é assim, né? Então, as pessoas falam, mas é muito demorado. Não é que é demorado, vai depender de você. Do quão disposto você tá para chegar, para alcançar esse lugar. E eu acho que a psicanálise, ela traz realmente... Ela pode, sim, né? Ser um processo mais lento, mas ela... Sim.
duradouro ou pro resto da vida. Porque ali você realmente Sim. entendeu o que é aquilo. Sim. E realmente você vai saber lidar com aquele sentimento. Sim. Ou você vai olhar para você e falar, opa, tô sentindo isso de novo, é por causa daquilo. Sim. Então, o que eu tenho que fazer para eu não me sentir assim? É pensar de uma forma diferente, ou fazer um exercício, ou se ocupar, ou não sei o quê. Mas começa a entender o porquê. Tá pensando, né? Por que tá doendo. Então, muitas vezes, a dor vem no conflito, a dor vem no corpo, né? As duas maneiras de doer, vamos dizer assim, falam com você. Num primeiro momento, a nossa própria condição orgânica, né, de abrir os olhos e enxergar o que está fora, faz com que a gente fique buscando fora de nós os motivos, né? Mas aos poucos, à medida que você cria consciência, que você começa a se conscientizar do processo, do que você veio fazer aqui, né? E aí a gente tem um monte de gente que fala de propósito e tudo mais, não sei o que é ok também, né? Isso vai no autoconhecimento, mas chega um momento que é necessário aprofundar, é necessário olhar, né? E você vai se capacitando à medida que você caminha, né? Essa revelação, esse objetivo, ele depende de uma capacitação sua, né? E você vai ser conduzida por alguém que te ajuda aonde pisar, aonde olhar. Ou te ajuda a olhar aquilo que você não quer olhar. Né? Sim. Viu? Escuta, ó, você tem que olhar aqui. Sim. E às vezes as pessoas, elas acabam sendo dissimuladas com as dores dela. Porque olhar para si... Foge. Né? Olhar para si realmente um desafio. É um bang jump, né? Olhar para dentro, é um mergulho que você faz uma vez só e que não tem volta. Uma vez que você viu, não tem como não ver. Uma vez que você se conscientizou, não tem como voltar atrás, né? E a gente fala que é aquele aforismo de Platão, né? Da caverna. Uma vez que você acendeu a luz da caverna... Saiu da caverna, já era. Acendeu a luz da caverna. Então, você tem que ir para outra caverna. Mais, Aquela caverna... Não dá mais. Não dá mais. Jaque, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho. Obrigada, porque querida. já conheço a Jaque há muitos anos. E desde que eu a conheci, realmente eu vi o seu diferencial, né? O diferencial que você tem no seu trabalho, o quanto você é profissional, realmente. Obrigada. E conheço várias pessoas, né, na qual, né, fazem aí a terapia contigo, e pessoas que são extremamente gratas a você, ao seu trabalho. Obrigada. Já mudou a vida de muita gente, viu, gente? Não, eles mudaram, eles é que mudaram. Você deu um empurrãozinho, Tava né? ali só apoiando, mas mérito de cada um. E aqui, mais ou menos, o que a gente falou um pouco hoje também, a Jaque, ela tem o arroba. Fala seu arroba. Jaqueline Alves, psicanalista. Isso. Jaqueline Alves, _ psicanalista. Isso. A Jaque tem lá o arroba dela. Não é o arroba super trabalhado, né? Mas vai começar a trabalhar agora. Sim. Ela é aquela que faz um sucesso ali, ó, escondidinho, viu? Porque, né, a rede social tá ali caminhando. Mas, assim, a Jaque é uma profissional excelente. Ela já falou o arroba dela aqui. Eu acho que vale a pena. Eu acho que todo mundo tem uma dor, todo mundo tem um trauma, todo mundo precisa ser tratado. Sim. Todo mundo tem um transtorno comportamental. Agudamente é ok, certo? Né? Isso faz parte do humano, né? Somos seres humanos, estamos aí sendo colocados à prova. Todo mundo tem um transtorno comportamental. Sabe o transtorno comportamental? Normalmente é aquele seu lado esquisito. Fala, nossa, que esquisita essa pessoa com esse transtorno. Eu, por exemplo, o TDAH. Muitas vezes a gente faz algumas coisas que se ninguém fala, ué, mas por que tu... É o transtorninho, não leva a mal. Então, na verdade, a Jaque tá no mundo
né? Aí no quesito profissional para Sim. isso, né? Para ajudar as eu pessoas. tô lá, caso, né, alguém se interesse, queira tirar dúvidas, pode me acessar ali pelo direct, né? Ou, enfim, deixa o meu contato também para que as pessoas Quero busquem. agradecer por você estar aqui. Obrigada. E a gente falou de vários assuntos, mas cada assunto que nós falamos daria um podcast inteiro se fosse falar dele, Sim. né, profundamente. São assuntos extremamente relevantes aí, que eu acho que pode curar a dor de muita gente, ajudar muita gente, né? É isso então, aí. vamos marcar mais, né? Marcar Com os certeza. próximos. Fico à disposição. Obrigada, Jaque. Obrigada a você. E ficamos aqui até o próximo Ângulo que Pode.